Oi galera, hoje a gente vai falar sobre quanto rende investir na bolsa de valores. Note que eu coloquei aí investir em underline para focar aí nessa palavra. Em outras palavras, a gente não está falando de day trade, a gente não está falando de position trade, a gente não está falando de nenhum tipo de trade. A gente está falando daquele cara que coloca um dinheiro na bolsa para o longo prazo, né? Quanto que essa birosca rende? Talvez você já saiba que renda variável varia, como o povo gosta de dizer, mas em média, o que a gente pode esperar da bolsa de valores, né? Então aqui nós temos o que as pessoas realmente gostariam que acontecesse, né? A gente tem um sonho, o investidor tem o sonho de escolher aí a ação perfeita, a próxima Apple, Tesla, Microsoft, as lojas Renner, qualquer ação que, mano, deslanchou aí nos últimos anos e fez uma rentabilidade enorme para os investidores. Todo mundo gostaria de saber encontrar aquela ação perfeita, as 3 melhores ações de 2023, como as corretoras gostam de dizer. Esse é o sonho, mas a realidade sempre é diferente, né? Se a gente for analisar o que realmente acontece, a gente vai descobrir que metade dos fundos de ações perde para o Ibovespa em 5 anos. Nos últimos 5 anos, a maior parte dos fundos perdem do Ibovespa. Aqui outra matéria. Só 44% dos fundos de ações ativos batem Ibovespa em 3 anos. Uma matéria aqui antiga, de 2019. E aqui também a gente tem uma pesquisa extremamente famosa, que eu adoro. É muito importante que o investidor comum saiba que o investidor americano, note que a gente está falando do mercado americano, que é mais sofisticado que o brasileiro, apesar de que o brasileiro não fica aí muito longe, perde da inflação. A inflação nos Estados Unidos, em média, né, entre 99 e 2018, a gente está falando de 20 anos, foi 2,2% e o investidor comum perdeu aí 0,3% da inflação. Então, todos gostariam de saber quais são realmente as melhores ações para comprar agora. Isso não existe. Ninguém sabe quais são as melhores ações, quais vão dar aquela rentabilidade absurda que vão transformar R$ 1.000 em 1 milhão, 2 milhões no futuro. Ninguém sabe. Simplesmente ninguém sabe. Mas as pessoas tentando encontrar, elas perdem no Ibovespa, elas perdem da inflação. Então o ponto é, por mais relatórios, vídeos, livros que o investidor médio e o profissional também, quanto mais conteúdo eles consomem, não importa o que eles façam, a maioria não consegue bater um simples índice no longo prazo, né? Então, a gente consegue entender que a melhor coisa a se fazer é simplesmente comprar bolsa. Então, mas quais são as melhores ações da bolsa? Mano, esquece, você vai lá, você compra um ETF, você compra um conjunto de ações, porque quando você compra um conjunto de ações, você não está apostando, né, em uma ação específica, você está apostando aí no sucesso da economia como um todo, que é algo que funciona muito bem, principalmente em economias com um espírito empreendedor ou então com boas instituições, né, para você ter um sucesso aí da economia, né? Então, por exemplo, se você comprar um BOVA11, né, um ETF brasileiro aí bastante famoso, ou então um SPY do mercado americano, né, que segue o S&P 500, cara, você tende a ter a máxima rentabilidade possível na bolsa. Então, novamente, esqueça quais são as melhores ações do momento que a corretora diz que vai. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então a melhor coisa a se fazer é comprar um ETF. Legal, você vai comprar um ETF, você vai ter a máxima rentabilidade. De quanto a gente está falando? Então, historicamente a bolsa tende a render por volta de 1 a 7% ao ano acima da inflação. Aí no Brasil, dependendo do período que a gente escolhe, a gente tem aí por volta de 6,88% no período, isso ao ano, né? Então, não, beleza, você pode ter um ano que a bolsa pode subir 30%, você pode ter um ano que a bolsa sobe 40%, não importa. A média, você vai ganhar entre 1 e 7% acima da inflação. Em períodos curtíssimos de tempo, você pode ter números muito acima disso, muito abaixo disso, mas você pega bastante tempo, 1 a 7% e ponto, acabou e, cara, não vai fugir disso. E aqui, cara, a gente tem dados bem antigos de vários países do planeta, que vão aqui, ó, de 1900, mano, 1900 faz um tempinho, né? Até 2016.
África do Sul, 7,2% de rentabilidade acima da inflação. Muito bom. Austrália 6,8%, Estados Unidos 6,4%, Nova Zelândia 6,2%. Aí o negócio vai caindo, né? Até cair aqui, tipo, pô, Áustria, 1900 até 2016, cara, isso não deu 1% de rentabilidade real ao ano. Itália, ruim, Bélgica, ruim, Alemanha, bastante ruim, né? A gente esperaria uma rentabilidade um pouco melhor da Alemanha, né? Mas não. França, Portugal, Espanha. A média do mundo é 4,3, né? Excluindo os Estados Unidos. Então, é aquilo. Não importa que você receba um e-mail de alguma research falando que você pode ganhar não sei quantos milhões, é tudo mentira. O que você tende a ganhar é 1 a 7% acima da inflação ao ano. Então, por exemplo, inflação 6%, então você vai ganhar aí, roughly speaking, né, de 7 a 13% ao ano, em média, considerando longas janelas de tempo. Só que aquilo é imprevisível. Você não vai receber aí os 1 a 7% todo ano bonitinho. É uma média. E essa média é completamente baseada em dados que são quebrados e nada previsíveis. Então aqui nesse gráfico da esquerda a gente tem as rentabilidades anuais do S&P 500. Para quem não conhece o termo, Bolsa Americana, desde 1900. Então, olha só, no pânico de 1907, cara, a Bolsa Americana caiu 30%. Então, imagina, você vai investir hoje, cara, você não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Às vezes o negócio pode subir 40%, às vezes pode cair 30%. Pânico de 1907 caiu quase 40%. Primeira Guerra Mundial passou de 40%. A Grande Depressão foi uma catástrofe, 4 anos tomando no toba da Bolsa de Valores. Final da Segunda Guerra Mundial também foi ruim. Quando a OPEC, quando teve aqueles problemas do petróleo na década de 70, também a bolsa caiu quase 40%. 11 de setembro, a GFC, né, a grande crise de 2008, caiu 40%. Então, a gente não sabe exatamente como vai vir essa rentabilidade de 1 a 7%. É uma média ao longo de décadas e décadas e décadas. Você pode investir hoje, ano que vem vai ser 40% de rentabilidade. Você pode perder 40% também, você não sabe e ninguém sabe o que vai acontecer. E todo mundo que diz que sabe o que vai acontecer, bem, ou a pessoa é muito confiante ou ela está mentindo para você. E quando a pessoa é muito confiante nisso, ela não sabe o que realmente acontece no mercado financeiro, né? Mas enfim, isso daqui a gente está falando de mercado americano. Agora, vamos falar de Bovespa, mercado brasileiro, com a imagem à direita. A gente tem dados aqui desde 1968. Olha só que coisa linda. Em 1968, a bolsa valorizou 65%, depois 121%, depois 30%, 78%, e aí caiu, aí você perdeu metade. Então imagina, o cara que estava lá em 1971 pensando, cara, bolsa brasileira é a coisa mais da hora. É a última bolacha do pacote, eu vou investir tudo em Bovespa. No ano seguinte, a pessoa perdeu metade do patrimônio. Entendeu? Aí depois perdeu 9, ganhou 1, 4, aí perdeu 15, aí 1, 25, e isso é a inflação correndo solta, né? Ah não, isso daqui está corrigido pela inflação, né? Mas tem os impostos sobre a inflação, então na prática você está se ferrando do mesmo jeito. Até 1983, 176%. Cara, em 1983, lá no comecinho, como é que você ia imaginar que você ia ter uma rentabilidade gigantesca de 176%, sendo que nos últimos anos você só se ferrou? Não tinha como saber, sabe? Aí 67, 49, aí perdeu 73, aí depois 1990 perdeu 74. Meu ponto é completamente Dórias. Você não sabe se o próximo ano vai ser bom, se o próximo ano vai ser ruim. É bastante, eu não gosto de usar a palavra aleatória, mas é quase como se fosse aleatório. Então, bolsa de valores, você precisa estar para o longo prazo, porque você simplesmente não sabe se os próximos 5 anos vão ser ótimos, se os próximos 10 anos vão ser ótimos, ou se os próximos 50 anos vão ser ótimos. Então, quanto mais tempo você ficar investido, maior a chance de você ter aí os 6% acima do IPCA, os 6,88% acima do IPCA da inflação, né? Nós temos aqui também uma imagem que, nossa, é triste.
sobre a Bolsa de Valores japonesa. Cara, esse gráfico da esquerda mostra que a Bolsa de Valores japonesa de 1950 a 89, ela rendeu quase 17% ao ano. A gente está aqui com a Selic aí, 13,75, o povo fica, nossa, que rentabilidade fantástica. O Japão, da década de 50 até 89, rendeu 17% ao ano. E aí o cara, sei lá, em 1990, olhou esse gráfico e falou, cara, eu vou investir toda a minha grana na Bolsa japonesa. Pelos próximos anos, 1990 até 2023, esse cara perdeu 0,75% ao ano. Como esse cara iria saber que os próximos 33 anos seriam uma catástrofe? Não tinha como saber. E a gente pode pensar, não, mas era óbvio que existia uma bolha no Japão e tal. Era... Cara, ninguém sabia. É imprevisível. Então, bem, o caso japonês é um caso extremo, mas a gente tem vários outros casos. A gente tem o caso aqui, por exemplo, da Bolsa Americana. Cara, entre 1996 e 2007, a gente está falando aí de 12 anos, a Bolsa de Valores americana ficou basicamente no pau a pau. Ficou quase no 0 a 0. Pô, teve uma rentabilidadezinha aqui, quase nada, mas no geral 0 a 0. Aí o cara que olha essa rentabilidade fala, mano, foda-se, nunca vou investir na Bolsa de Valores americana porque é uma droga. Só que de 2009 a 2022, a Bolsa de Valores americana explodiu. Ela rendeu quase 15% ao ano durante 14 anos, né? Então é aquilo, às vezes são janelas sem rentabilidade longas para do nada ter outra janela de rentabilidade que é absurdamente alta. Então a gente tem que sempre considerar o longo prazo. No caso específico da Bolsa de Valores, a gente também tem o caso brasileiro. Tá vendo essa imagem aqui? Ibovespa dolarizado. Esse gráfico vai de 1967 até 2000 quase 2020. A gente teve uma rentabilidade fantástica de 1967 até 2020. Fantástica. Do tipo, mudar sua vida, você, sei lá, vai da classe média baixa para você ficar rico. Só que, durante esse tempo todo, você teve janelas horríveis. 14 anos no prejuízo, 8 anos no prejuízo, no pau a pau, né, no 0 a 0, 8 anos também no 0 a 0, 14 anos no prejuízo, né, a nossa década perdida brasileira, os últimos 10 anos. Só que, de vez em quando, você tem aqui ó, um crescimento gigantesco, aqui ó, outro crescimento gigantesco, outro crescimento gigantesco, outro crescimento gigantesco. Talvez os próximos anos na Bolsa de Valores, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2023, talvez os próximos anos sejam fantásticos. Talvez não. Como é que a gente vai saber? Entendeu? Então, Bolsa de Valores é um negócio para o longo prazo. Não pense em pegar a sua grana e investir na Bolsa por um ano. Cara, isso é estatisticamente insignificante, sabe? Quanto menos tempo você investe na Bolsa, mais você fica jogado à sorte. Você basicamente está apostando, entendeu? E é aquilo, tipo, isso em 1967 até 2020, mas tem momentos que a bolsa vai muito bem. Aqui, ó, embaixo a gente tem do começo de 2017, nossa, perdão, até 2020, cara, a bolsa explodiu, bateu aqui o CDI, bateu a inflação, bateu o IMAB, né, que são os títulos públicos atrelados à inflação, e detonou. Mas se a gente considerar de 2004 até 2023, a bolsa perde dos títulos prefixados lá, o tesouro direto, né? Você entra lá no tesouro direto, tem os títulos prefixados, os tesouros atrelados à inflação. A bolsa, cara, perdeu de todos eles e perdeu do CDI também. Entendeu? Então, dependendo da janela que a gente pegue, a rentabilidade pode ser fantástica ou pode ser uma catástrofe. Mas, se a gente pegar janelas longas o suficiente, aí o negócio pode ir muito bem. Então é aquilo. Bolsa de Valores é para o longo prazo. Se você está vendo esse vídeo porque no último ano a Bolsa de Valores subiu pra cacete, isso não significa que no próximo ano vai subir pra cacete. Entendeu? Então, a gente sempre precisa ter muito cuidado, porque Bolsa de Valores não é brincadeira. Então é aquilo. A Bolsa de Valores é uma montanha russa de emoções, né? Tipo, você sabe? Às vezes pode ser estressante. No longo prazo a bolsa pode compensar muito, mas a jornada tem altos e baixos e é quase impossível prever o que virá pela frente.
Se você está começando agora, talvez você não saiba que a Selic, né, a taxa de juros, tem uma influência aí muito forte sobre a rentabilidade da Bolsa de Valores. Quando o juros está em alta, a Bolsa costuma estar em baixa, e quando os juros estão em baixa, a Bolsa tende a estar em alta. Então a gente pensa, nossa, é só eu acompanhar os juros, aí eu vou saber exatamente quando investir na Bolsa, aí eu vou ganhar uma porrada de dinheiro. Lindo, lindo, na teoria. Na Europa isso não funciona mais. Nos Estados Unidos isso não funciona mais. Com o tempo isso não vai funcionar mais no Brasil, sabe? Você não vai ter um almoço grátis falando de bolsa de valores. É uma montanha-russa de emoções. Você só vai ganhar dinheiro esperando no longo prazo. E, cara, menos de 10 anos, menos de 15 anos, cara, é barulho, sabe? Você não sabe se você deu tempo suficiente para o investimento maturar, para você realmente ter aí o que a bolsa pode te oferecer. A solução para isso, cara, é diversificar. Novamente, se você não sabe se a bolsa vai explodir nos próximos anos ou se a bolsa vai fazer você perder metade do seu capital, você precisa ter vários investimentos diferentes em classes de ativos diferentes, justamente porque você não sabe o que vai acontecer. Às vezes você tem uma carteira diversificada e a bolsa explode no próximo ano. Legal, lucro para você. Às vezes a bolsa vai super mal. Não tem problema, porque outra coisa vai ir muito bem. Então aí você acaba tendo uma rentabilidade estável, né? Sem tanta volatilidade e mais tranquilinha. O exemplo aqui, cara, ó, Ibovespa em laranja. CDI em azul, meio petróleo, inflação aqui em roxo e carteiras bem diversificadas. Eu fiz aqui 3 exemplos de carteiras bem diversificadas. Cara, às vezes tem uma quedinha aqui, ó, aqui quedinha. Às vezes o negócio sobe bem pra cacete, mas tudo, no geral, vai bem. Esse é o poder da diversificação, sabe? Então, sempre pense nisso. Sempre entenda que ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer no futuro. Quem diz que sabe está mentindo para você ou é muito confiante e, tipo, aí é, no caso, apenas ignorância, sabe? Então, diversificação é realmente o segredo. E caso você queira investir completamente sua grana na bolsa e você se ferrou, que é a maior tendência a acontecer, ou então você colocou toda a sua grana na renda fixa, tá vendo a bolsa subir, putz, e agora o que eu faço? A renda fixa não compensa mais. E no geral você está insatisfeito com a rentabilidade da sua carteira e você espera ter resultados melhores, aí talvez 6% acima da inflação, que é o que a gente pode realmente esperar de modo mais seguro, e você não está alcançando isso, e você quer resultados melhores, ou então você está de saco cheio do seu assessor, cara, entra lá no site senhormercado.com.br, preenche o formulário e vamos conversar. Às vezes eu posso te ajudar a ter a rentabilidade que você procura. Às vezes não, mas de qualquer forma, a gente sempre pode acabar aprendendo alguma coisa, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você não fique assustado aí com essas longas janelas de tempo que você precisa ter para a bolsa especificamente funcionar. Espero muito que você tenha entendido aí o poder da diversificação e, novamente, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.